Aqui nos bastidores, o senhor estava falando sobre Duque de Caxias, né? O evento, uma das coisas mais interessantes na história do Brasil, e uma das que intriga todo mundo, é por que a monarquia caiu. A monarquia caiu, ela foi assim, parecia um regime tão sólido. Então, de repente, eles quase que se esfareou-se. O movimento republicano, ele era muito incipiente na época. Mas o que estudando os últimos anos do Império, nós vemos que houve uma série de crises, são as famosas crises do regime, que fala-se da questão civil, da questão religiosa e questão militar. Bem, mas há uma outra, que essas são as clássicas, mas há uma outra também muito importante, que é quando o regime político que foi instituído por Pedro II, no segundo regime, foi desmoralizado. Quando é que foi isso? A primeira vez foi em 1868. Em 1868, nós estamos em plena guerra do Paraguai. O comandante-em-chefe das tropas brasileiras é o futuro Duque de Caxias, na época era Marquês. Então, o Caxias estava lá. E o governo era dos liberais. Estava o primeiro-ministro, o presidente do Conselho dos Ministros, era o Zacarias Góes Vasconcelos, um grande líder liberal. O Caxias, ele tinha sido, durante todo o período, um grande líder político, como político conservador. Nós sabemos que na época a política se dividia em conservadores e liberais. E era uma briga acirrada, dois opostos. O Caxias, ele atuava na política não como general, mas como líder político mesmo. E como líder político, ele achou que estava sendo, digamos, recebendo uma guerra de alfinetes, foi a expressão que ele usou, e responsabilizou o governo liberal. Por quê? Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Porque a guerra estava paralisada. A guerra estava um período muito grande sem grandes atividades bélicas, porque ele estava preparando o exército. No fundo, ele estava formando o exército brasileiro, que tinha sido dissolvido lá na regência. Então ele estava formando o exército e isso fazia, e estava custando muito caro. O Brasil estava com uma questões financeiras muito difíceis. E recebia muita crítica dos jornais do Rio de Janeiro. E ele colocou essa culpa dessas críticas no governo liberal, no primeiro-ministro. E, de certa forma, escreveu uma carta, escreveu uma carta ao Dom Pedro II, dizendo que ele ia pedir as contas, ele ia entregar ao governo, o comando, porque era incompatível trabalhar com um gabinete liberal. Isso foi uma crise, porque, na verdade, o governo liberal ele tinha maioria no parlamento e ele estava muito sólido, não havia, por razão dele se dissolvido. E nessa briga entre o primeiro-ministro e o comandante-em-chefe do exército, o imperador optou pelo comandante-em-chefe e dissolveu o parlamento, dissolveu o governo e depois dissolveu o parlamento. Lembrando que pela Constituição o imperador tinha esse poder, né? Mas fazer isso, esse poder devia ser usado geralmente quando havia um choque entre o parlamento, uma maioria parlamentar não correspondia ao do gabinete. Ali havia uma concordância. Então ele dissolve e isso vai criar um mal-estar muito grande. E o Partido Liberal vai rachar e vai criar o Partido Liberal Radical. Isso vai acontecer em 68. O Partido Liberal Radical vai acontecer, vai ter, a partir dali os políticos vão começar a dizer que o sistema político é falso, porque na verdade tudo depende da vontade do imperador, do lápis fatal. Até então a imagem do imperador era preservada nas brigas políticas. A partir daí todo político, quando perdia a eleição, falava mal do imperador, passava a falar mal dele, que ele tinha feito. O José Tomás Nabuco de Araújo, pai do Joaquim Nabuco, ele vai fazer um discurso no Senado. O Senado não era dissolvido, era só a Câmara dos Deputados. Um discurso no qual ele fala do Sorites. Ele fala que o sistema é falso. O sistema é falso porque tudo depende de uma vontade única do imperador. Então todas as eleições são mais ou menos irrelevantes, porque vai governar quem o imperador quer. E essa crise do Partido Liberal vai levar, em 70, à formação do partido, primeiro o Partido Liberal Radical, depois o Partido Republicano. O manifesto do Partido Republicano é oriundo desse desgaste. Então isso criou quebrou aquela lógica do sistema
do funcionamento que era muito inspirado no sistema inglês. O Brasil... E isso tinha sido interessante, que tinha sido uma construção do próprio Pedro. O Pedro II, ao longo do seu governo, ele vai herdar um governo... O Pedro I era muito autoritário e muito cheio, cioso dos poderes que a Constituição dava à figura do imperador. O Pedro II, ele vai, de certa forma, ir delegando como acontecia no sistema parlamentar clássico inglês. Então ele vai transferir. Então ele vai, inclusive, criar a figura do presidente do Conselho de Ministros, que corresponde ao nosso primeiro-ministro. Era uma figura criada por decreto e não constava na Constituição. E a partir dali ele transferia, ele foi transferindo as atribuições de governo a esse primeiro-ministro, que, por sua vez, fazia a política na Câmara dos Deputados. Então conseguiu o apoio lá. Então essa quebra foi uma ruptura e deu margem às constantes críticas que no final dos últimos 20 anos você vai ver sempre criticando, o pessoal criticando a figura do imperador. E depois, para complementar isso afastou o Partido Liberal. Para complementar isso, a Dona Isabel, quando vai ter, já no final, para fazer a promulgação da Lei Áurea, do que seria a Lei Áurea, porque na verdade a Lei do Ventre Livre, quando foi votada na década de 70, recebeu o nome de Lei Áurea. Então a Lei Áurea da época era a Lei do Ventre Livre. Quando vai ser feito a de 88, que é a lei que nós conhecemos, como a Lei Áurea. Como a Lei Áurea, então nós tivemos duas. Tá? Daí a lei deixa de ser aquela do Ventre Livre, a Ventre Livre passa a ser só Ventre Livre e transfere o epíteto para a definitiva. Bem, quando ela vai fazendo, ela tinha um compromisso de fazer aquela lei. Ela tinha um compromisso de fazer a abolição. E ela queria rapidez. O governo de então era o conservador. Antes eram liberais. Agora eram os conservadores que estavam no poder. O Barão de Cotegipe. O Barão de Cotegipe era um empedernido. É aquele que não aceitava a Lei Áurea. E tinha lá suas razões, muito embora ele pessoalmente fosse uma pessoa que na época era chamado mulato. Hoje não pode mais. Ele não era uma pessoa de... Ele era visivelmente um mestiço. Mas ainda assim era um empedernido. Ele não aceitava. Na verdade, o que ele queria era indenização. Ele queria que os proprietários fossem indenizados. Depois aprovada a lei, eles fossem indenizados. Faria parte da lei. Faria parte da lei. Essa era a grande questão dele. Mas, em todo caso, ele achava que isso era um passo muito ousado que precisava ser dado pelos liberais, não pelos conservadores. Porque os conservadores eram o partido dos senhores, dos fazendeiros. Então, ele precisava preservar os fazendeiros, o eleitorado dele, então ele não queria essa lei. A Dona Isabel, ela tinha pressa, ela queria fazer, e ela vai dissolver, vai usar um pretexto de uma briga, chefe de polícia da cidade do Rio de Janeiro, para dissolver o governo, o gabinete, e ao invés de chamar os liberais, ela chama, que poderia dar problema, porque daí teria que dissolver o parlamento também para chamar os liberais, ela chamou um conservador abolicionista, o João Alfredo. Com isso, aquela mesma Câmara que era antes sustentáculo dos não abolicionistas passou a ser abolicionista, porque botou os próprios conservadores para... Isso ela quebrou a espinha dorsal do Partido Conservador. Por quê? Porque se ela fosse convocar ia demorar muito, e ela tinha pressa. Então a pressa dela fez com que as regras do jogo não fossem respeitadas. Então, assim como Pedro tinha feito antes na Guerra do Paraguai com relação ao Partido Liberal, agora a Princesa Isabel tinha feito com relação aos conservadores. Isso não fez que proclamasse a República. Mas ninguém apresentou-se no ano seguinte para defender. Nenhum dos grandes nomes se levantou, porque os grandes nomes políticos de então tinham se sentido traídos porque a regra do jogo tinha sido quebrada tanto pelo imperador quanto pela futura imperatriz. Então eles não fizeram a república, mas também não defenderam, né? Porque acharam que eles tinham quebrado a regra do sistema político vigente. Isso é uma questão que você surge dos elementos que vocês for ler os anais do parlamento, isso surge lá das discussões políticas. Normalmente os historiadores eles acham que aqueles anais, aquelas discussões são muito chatas, né? E são mesmo, são enormes. O pessoal fala que dói. Então, mas se você for peneirar lá, é uma fonte de informação do mundo político de então.
E o mundo político, então, me levou a esses elementos que não diminuem, mas se somam àqueles tradicionais que o pessoal Então, na fala. visão do senhor, são 4 causas, então. A questão política, a questão militar, a questão civil e a questão religiosa. Sim. Sendo que a determinante foi a militar. A militar que foi determinante. Mas também a militar, houve também uma inércia, uma inexplicável inércia do imperador, que ele poderia ter enfrentado os militares, mas ele não quis. No fundo, o imperador não quis enfrentar. Pois não, Samuel. Eu queria comentar, gostei do empedernido e do epiteto, viu? Mas eu queria jogar um pouquinho de lenha na fogueira e comentar a frase do Cotegipe, né? Que abolisse a escravidão, mas perdeste o império ou o trono, né? E ela teria dito, Dona Isabel, né? Teria dito, 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar o meu povo. Essa frase também, houve um plágio aí e foi atribuída a Tiradentes em algum momento depois, né? 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho esse assunto. Essas frases são tanto quanto lendárias. Não há muito... Eu não posso dizer que não foram proferidas, mas também não posso dizer de onde estão. Era muito mais... Conhece aquela história do telefone sem fio? Que um vai falando e vai aumentando? Então, essa história... Por exemplo, houve uma conversa no final entre o senador Saraiva e o Pedro II. Saraiva era um político muito atilado, né? E o Pedro II gostava dele. E nessa conversa, o Saraiva teria dito que o regime parecia não se sustentar. E o Pedro pergunta, o governo da minha filha? Quando o Saraiva teria respondido que o governo da sua filha é de outro mundo, o império de outro mundo, não deste. Ou seja, dizendo que não acreditava que ela teria chance. Essa frase, essa conversa, depois é transferida para o Cotegipe. Muita gente diz que foi um Cotegipe que teria falado isso. O Cotegipe não falou isso. Mas como é uma frase contra a Princesa Isabel, e quando o Cotegipe passou a ser um dos vilões da história do Brasil, porque afinal de contas ele era o primeiro-ministro que não deixava passar, então passaram essa frase para mostrar essa rivalidade entre a lembrança de Dona Isabel e a lembrança do Cotegipe. Na verdade, essa frase foi do Saraiva, não foi o Cotegipe, não tem nada a ver com essa frase específica. Então, o que eu estou querendo citar é que essas lendas vão se somando e vão se apresentando. Então, e isso é natural e isso é bom, porque mostra que o povo vai se apropriando da história. Então, mas e o terceiro reinado? Não havia um plano de estabelecer os escravizados ao longo de uma grande via que iria dar no local que seria central do Brasil, a Nova Cap já vista, né? E que esses teriam também as terras, seriam empregados. E a indenização, queria que você comentasse por que não foi pensada uma indenização. Bem, isso aí, o C não é história, é elucubração. Se formos elucubrar, o terceiro reinado não houve. Mas a Princesa Isabel governou. Ela governou durante muito tempo. Ela teve 3 regências, e somando essas 3 regências, dá um mandato presidencial, praticamente. Foi ela que assinou tanto a Lei Áurea quanto a Lei do Ventre Livre. Ela tinha uma ideia, digamos assim, pode-se vislumbrar uma proposta de governo dela que seria realmente uma inclusão dessa massa de brasileiros que ficariam deserdados da noite para o dia. Agora é uma questão de crença. Eu, pessoalmente, acredito que ela tinha essa preocupação, até pelas principais pessoas que a assessoravam. Joaquim Nabuco, que brilhou como sendo o grande líder da abolição, e o Joaquim Nabuco não é lembrado como deveria, porque ele conseguiu tirar um problema grave que nos Estados Unidos foi solucionado com uma guerra civil, a mais trágica guerra civil que temos foi nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão Americana. Ele resolveu isso numa briga do parlamento. Ele trouxe para uma arena política e resolveu na base do voto. Então o Joaquim Nabuco não é assaz lembrado. Ele é considerado inclusive o movimento negro não tem muita simpatia por ele, porque ele solucionou pacificamente o problema. Nós temos o Joaquim, ele assessorava a Princesa Isabel. Nós temos o próprio José do Patrocínio. José do Patrocínio era bem mais radical. Ele era uma pessoa que sairia na rua para fazer brigar. Ele foi cooptado
Então ele aceitou solucionar no parlamento, através de leis, o problema da escravidão, pelo ambiente favorável que ele achava que era menos sanguinolento, digamos. Nós temos os irmãos Rebouças, o André Rebouças principalmente, o André Rebouças era um engenheiro de primeira ordem, ele era uma pessoa rica, ele é que sustentou economicamente toda a campanha abolicionista, porque o Joaquim Nabuco, ainda que tivesse mais, digamos, herança, ele gastava tudo. O Joaquim Nabuco não conseguiu juntar nada. Terminou, quando ele morreu, a viúva, morreu como embaixador nos Estados Unidos. Quando voltou, ela ela lamentou que nem casa própria tinha. E ela era filha ela tinha herança também, mas o Joaquim gastou durante a vida. Gastou tudo. Então, quem sustentou foi o André Rebouças, que era, na linguagem de hoje, seria um negro. E é uma pessoa muito interessante, porque ele era um negro, mas ele tinha o pai dele tinha sido deputado, o Antônio Rebouças, e deputado e tinha sido herói na independência da Bahia. Então, havia uma participação efetiva dos negros, digamos, na estrutura do governo desde o Pedro I. Então, inclusive, é muito interessante que ele vai se descobrir negro nos Estados Unidos. Ele sofreu perseguição, né? Não, ele chegou, fez uma viagem, ele era rico, ele tinha dinheiro, ele fez uma reserva em Nova York, no hotel. Quando ele chegou para se apresentar no hotel, o hotel não o aceitou. E ele não descobriu, porque eu paguei, já está tudo pago, porque daí ele descobriu que era o defeito de cor. Ali ele vai levar um susto, porque até então no Brasil ele frequentava o Paço. Ele frequentava o imperador e ele era o engenheiro André Rebouças. Então ali daí ele volta dessa viagem que ele se descobre negro e se descobre, e a partir daí ele começa até então era um problema irrelevante para ele. Então ele se mata, né? Ele vai pro Dom Pedro por exílio, né? E ele se mata na Ilha da Madeira, não é isso? Ele se mata, ele tinha um problema de depressão, provavelmente. Que coisa, hein? E os descendentes, existe a família dos irmãos, mas os descendentes hoje existentes é do irmão dele, do Antônio. O Antônio tem o mesmo nome do pai. O Antônio tem o mesmo nome do pai. Então, o do Antônio, os descendentes atuais, que tem no Rio de Janeiro, uma família importante, eles são do Antônio. O André até porque o André viveu mais que o irmão morreu mais cedo. Então, o André é que vai ter essa projeção na época da emancipação. E o interessante é que o André, pelo jeito, ele era meio tímido, então ele não participa dos comícios, mas ele financiava tudo. E ele vai acompanhar a família real, família imperial, até por uma solidariedade, porque ele se sente meio responsável pela República, porque efetivamente a República, os militares fizeram por questões pessoais dos militares, mas a falta de apoio, de sustentar, foi em função da Lei Áurea. Tanto da parte política, não apresentou-se nenhum grande... O próprio Saraiva, que eu falei que era amigo, o próprio Saraiva vai ser senador na República. Ele aceita ser senador. O Joaquim não. O Joaquim vai ser eleito deputado na Constituição, mas não aceita. E ele vai guardar o que ele chamaria de 10 anos de luto, porque ele acreditava que aquela coisa da República ia dar... ele acreditava que ia voltar. Ia voltar. Então ele quis se preservar. Ele passou 10 anos fora da política, pensando que... é o período que ele escreve os grandes livros. Aqueles grandes livros do Joaquim Nabuco é nesse período de 10 anos. Termina 10 anos e a monarquia não volta. E agora? Daí, quando ele surge a oportunidade de ser um advogado brasileiro numa causa de fronteira. O Rio Branco tinha acabado de vencer as questões de fronteira defendendo o Brasil e tinha saído sem necessidade de abjurar suas crenças monárquicas. Então ele falou, se o Rio Branco pode ser monarquista na República em função de vitórias territoriais, eu também posso fazer isso. Isso ele tenta na questão da Guiana Inglesa, que é a única questão que a gente perde. Então, o Visconde do Rio Branco ganhou todos, né? O Barão do Rio Branco ganhou todos. Ganhou. O pai dele era o Visconde do Rio Branco. O pai era o Visconde. Ele era o Barão. O Visconde vai ser o primeiro-ministro da época da lei do ventre livre, que foi assinada pela Princesa Isabel. Então, o Visconde seria aquele político, foi o governo, o gabinete mais longevo
O mais longo foi o do Visconde. E o barão, de certa forma, ele vai se tornar barão em homenagem ao pai. Porque quando vem a Lei Áurea definitiva, a Dona Isabel ela promove uma série de títulos em homenagem a todo mundo que tinha lutado pelo abolicionismo. E uma das pessoas mais importantes seria o Visconde, só que o Visconde estava falecido. Então ela pega o filho do Visconde e o titula barão, o Barão do Rio Branco. Usa o mesmo título do pai no filho, mas com uma categoria inferior. E logo depois veio a República. E o barão ficou muito orgulhoso e usou o resto da vida o título, né? Incorporou na família. Ele era conhecido como Barão do Rio Barão. Branco. Nós, da editora Caravelas, resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Não, e ele incorpora na família. A família passa a ser Paranhos Rio Branco. Os Baranhos, eles usam até hoje. Várias das famílias incorporam seus títulos nos seus sobrenomes. E é uma coisa muito interessante que já na República, né? É interessante também que aquele pessoal não tinha um dinheiro próprio, não. Todo mundo vivia de funcionário, quase tudo funcionário público. E os Rio Branco também. E ele continua como funcionário público, como diplomata. E no período do Floriano, no período jacobino, digamos assim, há uma proibição de uso de títulos. A Constituição proibia, a Constituição republicana proibia o uso de títulos oriundos do antigo regime. E ele continuava usando o Rio Branco. Daí ele é reprimido, tem uma repreensão que estava assinando o Rio Branco pelo ministro das Relações Exteriores. E ele faz um longo memorial dizendo sobre a história dos sobrenomes do Brasil, não sei o quê, para dizer que ele pode usar sim, que fulano usou, fulano multou, não sei o que, tal, e que depois ele faz uma concessão de não botar mais o Barão. Mas o Rio Branco ele vai continuar e diz que a partir de agora incorpora no sobrenome dele. Hoje é impossível pensar no Barão do Rio Branco como o senhor Paranhos, do outro professor Paranhos, não é? Não tem condição, não né? Paranhos é muito Júnior. Importante. Era Paranhos Júnior. Agora, inclusive tem um amigo meu que é descendente e a fisionomia dele lembra até o Barão. Mas isso aconteceu, os Ouro Preto também. Família Ouro Preto, que são uma família de distintos diplomatas, eles são do Visconde do Ouro Preto. Então, vários fizeram. Absolutamente certo. O título tem que pertence à família, tem que ser mais o que é usado. A pessoa depois for conhecida com isso vai mudar por causa da República? Não, mantém. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.